Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Sábado aí pra todo mundo. Vamos falar um pouquinho aí de fundo e hoje eu vou falar um pouquinho de fundo do agro, né? Vou falar do Sneg 11, que é o Suno Agro, um fundo aí da Suno voltado ao agronegócio. A gente vai falar um pouquinho dele. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Eu venho aqui trazer um conteúdo educacional com dados públicos, publicado pelo fundo, pela gestão do fundo, onde numa visão de consumidor cotista eu exponho um pouquinho minha visão sobre aquilo, mas não tem nenhum critério ali de análise aprofundada, recomendação de nada, é a minha visão, tá? Eu acho que eu posso expor a minha opinião sobre algo que eu compro, que eu tenho, beleza? Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like aí, deixa um comentário, manda para o amigo e para o inimigo. Vamos embora para o vídeo. Falando então do Sneg 11, uma participação ali bem pequenininha, eu tive até que anotar ali 0,24% na mão. A setinha não deu nem para conseguir deixar no ponto certo, porque realmente quase some ali a participação que eu tenho nesse fundo dentro da minha carteira total. Lembrando que isso tudo vai mudar, eu estou num processo de reformulação inteiro da carteira, eu já tenho qual que é a minha carteira ideal, quais ativos, vai reduzir quase que pela metade o número de ativos, somando fundo e ação, né? Eu vou passar a considerar a carteira de fundo e ação tudo junto e não hoje como eu faço. Fundo uma carteira, ações outra carteira, então vou juntar tudo e ficar com uma média ali de 27 ativos, pelo que eu já vi. Talvez aumentar até no máximo 30, mas hoje somando tudo eu tenho mais de 50 ativos, tá? E o Snag ele tem uma particularidade aqui, né? Eu coloquei um pezinho nele, coloquei um pouquinho de dinheiro nele, só para começar a acompanhar, começar a monitorar mais de perto. Ele faz composição sim da minha carteira, só que eu até tenho caixa para aumentar minha posição nele, assim como em outros fundos que a gente vai estar falando, isso se eu já não falei em vídeo anterior. Porém, eu estou segurando um pouquinho esse caixa porque eu acho que pode surgir oportunidades muito melhores, né? O exemplo disso é essa posição aqui de 10,37 que eu já falei, que é do RBRR. É uma posição que eu aportei porque o fundo ficou extremamente barato, pelo risco que ele tem, ficou extremamente barato. Então assim, eu estou segurando esse caixa, eu até poderia aumentar minha posição em Sneg, aumentar minha posição em CPTI, que é um outro fundo que eu estou com um pouquinho ali, bem levinho. Mas são fundos que estão basicamente orbitando ali no seu VP, né? O Sneg a gente vai ver ali na próxima tela que ele está com 1 de P sobre VP. Então assim, é um fundo que se eu comprar, beleza, ele vai entrar no preço ali para a carteira. Só que eu acho que tem muita oportunidade que eu posso aproveitar e que ainda vão aparecer ao longo do tempo, que possa me dar um retorno maior, né? Então estou aguardando para isso, por isso que eu não aumentei minha posição nesse fundo. Mas na medida que o meu caixa for inflando muito e eu não for enxergando essas oportunidades, aí sim eu vou diluindo um pouco ele e alocando em fundos, mesmo que estejam ali em um de PVP, né, que é o caso do Sneg. CPTI, se eu não me engano, está girando mais ou menos nisso, em 1% de P sobre VP, e por aí vai, beleza? Ele integra aqui, então não dá nem para ver também a parte de FI-agro, eu nomeei assim, é uma nomenclatura minha, né? A mesma forma o FI-infra aqui, que é o CPTI, e aqui embaixo ele integra a gestão Suno, né? Que hoje são dois fundos, o Sneg e o SNCI, que estão aqui na minha carteira, integrando a parcela da Suno, beleza? Vamos falar de números então. Rapidamente aqui, vou focar no que tem que ser focado. Tem dois itens que quem quiser dar um pause aí pode comparar item a item, mas principalmente tá, os itens que têm mais relevância. O caixa, que é um caixa de 1%, para mim é considerado baixo. Eu considero saudável manter mais ou menos 2,5% de caixa no fundo. Isso é para questão de imprevisto. Deu um imprevisto ali que não era esperado, existe um caixa ali para cobrir, né? E aí o povo fala, mas o fundo vai manter 3% de caixa, 3,5% é um caixa alto, tá perdendo dinheiro. Não,
Hoje o caixa está sendo bem remunerado, né? Com a nossa Selic, você coloca no ativo ali de giro rápido, de liquidez rápida, que está remunerando bem. Então não é perder dinheiro, deixar dinheiro em caixa hoje. Tá? Em muitos casos é até mais vantajoso do que alocar em operações, dependendo da característica do fundo. Um exemplo disso, um fundo de laje corporativa, por exemplo. O caixa muitas vezes ele rende mais do que você comprar um imóvel ali com problema de vacância e várias outras coisas, e o retorno dele baixo no momento. Tá? Base de cotista ok, resultado mensal subiu um pouquinho, ok, despesas ali em patamares muito baixos, excelente, muito ok, alavancagem basicamente não tem, ok, concentração, né? Esse é um item que eu gosto de falar. A concentração total desse fundo é no Boa Safra, né? E aí a gestão ela faz live, ela fala que são CRIs pulverizados e CRAs pulverizados e não sei o que, tal. Mas a gente vai ver até no relatório mensal ali do fundo, né? Que é Boa Safra, principalmente Boa Safra. Então assim, basicamente tudo que o fundo tem, a gente vai ver ali, ou quase tudo, tem vínculo, algum vínculo com a Boa Safra. Então assim, de certa forma, existe uma exposição ali alta na Boa Safra. É uma empresa boa, é uma empresa listada em bolsa, mas assim, vou voltar nesse caso que eu já falei em vários vídeos. Americana, quem esperava que a Americana ia dar um chabu igual deu, né? A ponto de ter que pedir recuperação judicial. Era uma empresa que na visão de todo mundo era uma empresa boa, né? E hoje está aí na situação que está. Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de é uma empresa boa, então não há risco. Não, não é bem assim. Mas, sendo uma empresa de capital aberto, a gente tem uma visibilidade maior, ainda que pode ser sujeito a algum caso semelhante a Americanas, mas é muito esporádico. A visibilidade é muito melhor e mais fácil de acompanhar. Não tem vacância nem questão de taxa média ali a ser comentada. E FIIs com SNEG no portfólio também não tem nem como mensurar, porque não sai isso aí no status invest. Tá? Quando é agro ali não tem isso ainda. Então, parte de indicadores ali só dois com ressalva, mas assim, ainda não é nenhuma questão preocupante, é algo que é tranquilo ali na minha visão. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do relatório gerencial desse fundo, que é um relatório em Power BI. Esse caso aqui eu não deixei nada destacado, nada preparado, a gente vai até por ser em Power BI, então a gente vai falando ali junto, né? É claro que depois eu faço uma análise mais aprofundada, que eu tenho que fazer outros preenchimentos ali de controle, mas eu vou dar uma passadinha com vocês aqui em pontos que eu vejo como relevante falar no vídeo, tá? Antes de falar do relatório gerencial, a gente vai falar da carta que o gestor faz, né? Que inicialmente ele coloca, né, coluna agro. Os fiagros impulsionaram os CRAs em 2022, então ele vai falar um pouquinho da importância dos fiagros aí na emissão de CRAs e no fomento aí do agronegócio no país, né? Fala um pouquinho da emissão, uma curva bem expressiva de 2021 para 2022 aqui quase dobra o volume, né? Então é bem relevante aí a emissão de CRAs, principalmente feita por fundo do agronegócio. Tá? Diferença entre CRA e LCA, aqui ele explica um pouquinho, não vou falar aqui no vídeo, mas quem quiser pega essa carta do gestor do SNEG e entende essa parte. Tá? Mercado de capitais como alavanca do agronegócio, também não temos muito o que comentar, é feito pelo Tassiano Neto da Suno. Palavra do gestor, vamos ver o que ele fala aqui. Dia 30 de dezembro, ele fala da emissão que o fundo teve, isso daqui é bacana porque o fundo basicamente dobrou ali de valor. Captou 150 milhões e foi para um total de 300 milhões, ou seja, dobrou de valor. Né? Então um salto bem grande. A gestão da Suno ela tem uma visibilidade maior, né, porque a Suno já tinha ali a Research, que já era bem famosa, já tinha um prestígio legal. E aí veio com a gestora Suno Asset, né? Então o pessoal comprou também bastante isso aí. Então ele faz ali captações boas e nesse caso aqui como exemplo dobrou o tamanho do fundo em uma emissão. Sendo que vários fundos aí estão tendo extrema dificuldade para captar. A gente vê várias notícias aí de emissão meio frustrada, né? Que não deu tão certo.
e esse fundo aí captou bem. Vamos ver, 171 milhões, gestão optou pelo rateio e tal. Aqui ele fala do resultado do mês, que é o número que a gente colocou ali, praticamente distribuído. Foi praticamente distribuído em sua totalidade. A gente vai ver no relatório que eles seguraram um pouquinho de reserva, mas bem pouquinho mesmo. E aí deu o valor de 1,20 de rendimento nesse período. Tá? Somando 0,40. Vamos ver o que ele fala aqui dos novos recursos de emissão. 140 já foram alocados em CRA Boa Safra. Lá, como eu acabei de citar ali, Boa Safra, né? É a exposição Boa Safra. 93% da oferta já foi alocado. Né? Os outros 10 milhões estão alocados de forma temporária no CRI Bem Brasil, para rentabilizar o caixa com uma remuneração de IPCA mais 5,40. Aqui é o que eu falei também na parte do caixa. Não é um problema, às vezes, ter 2 e pouco por cento, 3% em caixa. Por quê? Porque o caixa hoje ele não está remunerando tão ruim. Né? Então você tem aquela segurança de um dinheiro rápido ali quando precisar, numa emergência, e esse dinheiro remunerando ali até que de forma interessante. Então aqui mesmo ele colocou num CRI Bem Brasil. Certamente é um CRI bem líquido, até pela taxa de IPCA baixa, né? Mas é IPCA mais 5,40. É uma taxa baixa, sim, mas certamente um CRI bem líquido, já que isso para o fundo é caixa. Né? Rentabilizar o caixa. Então, está em cima do que eu falei ali anteriormente, na tela anterior. Dezembro, lastro de CRA, troca de contrato. Aqui não tem muito o que comentar, não. Coloco uns gráficos aqui de performance. O SNEG aqui, a linha verdinha, então ela está nesse exato momento com essa curva negativa que teve, ela está se igualando ao CDI. Então basicamente o retorno do fundo está se igualando ao CDI, mas está bem acima de IPCA mais o yield IMAB, que é essa daqui. IPCA está bem aqui embaixo, ó. E o IMAB está bem aqui embaixo também. Então, sim, o fundo está tendo um desempenho relevante, um desempenho bacana. E finalizaram a carta, não tinha muito o que comentar disso aí. Vamos falar então do relatório gerencial do fundo. Taxas, tá 0,92, é o total de taxa dele, então menos de 1%. Disso aí, 80% é gestão e 0,11% é administração. E 1% de custódia. Então 0,92 não é uma taxa ruim, não tem taxa de performance, tá? Então isso é bem bacana pra gente. Volume de negociado e preço por cota a gente não comenta. Deixa eu ver o que é bom comentar daqui, ó. Um yield anual aqui que eles fazem esse all-in, né, 14,66, então dá mais de 1% aqui ao mês, em média. Dividend yield anualizado de 15,42, né, também bem bacana, ambos os dois aqui bem bacana. Aqui a carta do gestor, o número de cotistas, o crescimento que vem tendo aí a base de cotistas desse fundo, né? Então 23, 25, 26 aqui, vem crescendo aí de forma tranquila. Deixa eu aumentar aqui, ver se até melhora a visibilidade, beleza. Vamos lá, seguindo, página 2 aqui do relatório. Resultado e distribuição. Aqui ele fala como que foi o resultado, a maior parte está em juro de CRA. Aí tem um pouquinho aqui, ó, não acende aqui, mas entende-se que é reserva de lucro, pelo que eu estou vendo. Um verdinho aqui que é o caixa, a remuneração de caixa. Um marronzinho, laranjinha aqui, ó, que é despesas não recorrentes. Então isso aqui é um pouquinho confuso aqui para entender, mas o que importa é isso aqui, ó. A maior receita do fundo é juro de CRA, não tem muita conversa. Dividend yield em percentual, então 15,42, 15,37 aqui. É sobre a cota patrimonial e sobre a cota fechamento. Então eles fazem os dois. Sobre a cota, o valor do mercado da cota, e sobre o valor patrimonial do fundo. Né? Está bem próximo aí, 15,42, 15,37, até porque o fundo está girando ali em 1%, em 1 de P sobre VP, né, como eu falei antes. A DRE do fundo, vamos lá. Aqui eu acho ruim, eu acho que eles deveriam colocar o mês
atual na frente, eles colocam no fundo, né? Fica até meio confuso de você ver que você tem que ficar passando o mouse para ver qual a linha, mas ok, dá para entender. Então o resultado final do fundo aqui foi os 2 milhões e 58. Eles não distribuíram aqui 11 mil reais, quase nada, bem pouquinho. Distribuíram um pouquinho, quase tudo na verdade aqui no mês distribuído, pagou 1,20. Ele vem mantendo 1,20 aí desde setembro. É meio que um guidance que a gestão já tinha dado aí, essa média assim, mais ou menos em torno de 1,20. Tanto que aqui quando pagou 0,60 frustrou basicamente, deu um away ali no mercado, né? Mas se entenderam. Da DRE isso, a despesa como eu comentei é bem baixa, tem muito que comentar. A carteira do fundo aqui a gente consegue ver, ó. Soja é o mandatário aqui, a exposição também não deixa de ser concentração, né? Se concentra muito em soja, mas a gente sabe da importância da soja e não só para o Brasil como para o mundo. Então é uma concentração que não é um problema. A exposição dele é a maior parte em CDI, 89, 11% IPCA. Os CRIs e CRAs da carteira, boa parte aí corporativo, pulverizado, desculpa, que é aquilo que eu comentei, eles falam nas lives, né? É tudo pulverizado, então são exposição a vários devedores e tal. Mas no fim das contas a gente vai ver na próxima tela ali, tá tudo atrelado a boa safra. Contratual 8%, corporativo aqui 3%. O lastro, aqui eles colocam arrendamento, CCVs e nem fui ver o que significam aqui essas siglas. Tá? Aqui eles falam, desculpa, contrato de compra e venda e cédula do produtor rural. Então tem aqui os lastros aí de garantias possivelmente das operações. Tá? E os ativos aqui, CRI, 1%, CRA 85% e imóveis 14%. Eles têm 2 imóveis aí que a gente vai ver nessa próxima tela. Então eles têm um imóvel em Sorriso, Mato Grosso, e um imóvel em Primavera, também MT, né? Só que é muito pouco, é 8% aqui da carteira do fundo em imóvel, tá? Dois imóveis rurais aí, tudo Boa Safra Sementes, Boa Safra Sementes. E o último aqui que é o CRA, que é o maiorzão da carteira, 88% da carteira, Boa Safra Sementes aqui como devedor, tá? Então é aquilo que eu falo. Eles até colocam aqui diversos e tal, porque é pulverizado, mas pulverizado. Mas Boa Safra aqui, exposição a ela também. E o CRI Bem Brasil, que é Bem Brasil Alimentos S.A., é aquele que compõe o caixa do fundo, aí 3% mais ou menos aqui do PL nele. Um ponto que eu não comentei aqui, as taxas, ó. Eles colocam o rate interno da Boa Safra como A2, né? É uma classificação de risco deles, né? Aqui, deixa eu só ver se... tem foto dos imóveis, ó. Então dá para ver o primeiro imóvel, que é o Primavera do Leste, e o de Sorriso, ó. Então esses são os imóveis do fundo. Aqui fala um pouquinho do PL, o volume, a taxa, indexador IPCA e por aí vai, né? Contrato atípico, 10 anos, IPCA mais 8. É até o ponto que eu ia comentar ali. A questão das taxas aqui, ó. 8,8, CDI mais 3, uma boa taxa também. E IPCA mais 5,4, que aqui é o caixa. Né? O CRA Boa Safra aqui, ele fala um pouquinho disso aqui, volume por devedor e tal. O volume por cidade. É bem realmente diversificado aqui dentro, né? Bem pulverizado, como eles dizem. Mas os recursos desse CRA são destinados ao grupo Boa Safra. O lastro do CRA pertence à carteira de cliente da empresa, clientes da Boa Safra e tal. Então, no fim das contas, Boa Safra. Tá. Vamos lá. Aqui é a métrica de rating que eles fazem ali para chegar nos rating deles. Eles explicam um pouquinho. Tem vídeo no YouTube também que eles falam um pouquinho disso e tal. Não tem muito o que comentar aqui. Perfil de produtores rurais, PJ rural, PF rural. Então aqui também não temos muito o que comentar.
com obrigação de 10% da Boa Safra nas garantias. Aqui ele fala dos imóveis, a gente já passou pela fotinha de cada um ali, já viu basicamente onde que é, como que é, coisa do tipo, os contratos aqui e tal. É isso, pessoal, é um fundo que assim, eu gosto da gestão da Suno, por uma questão que eu vejo neles até hoje de transparência, fazem live, explicam o relatório, tem grupos ali específicos em Telegram de cada um dos fundos, onde a gestão está presente dentro do grupo também. Então, assim, é algo que você se sente um pouco mais próximo, e um termo que eu gosto até de usar, você se sente um pouco pertencente, né? Então isso daí eu acho que é bem bacana. Eu vou seguir aí, pretendo fazer aportes para aumentar minha posição nesse fundo. Vou acompanhando mês a mês aí, fazendo conteúdo para a gente ver se em algum momento a gente vê algum problema. Por hora eu não vejo nada, o fundo segue bem ok. E é isso. A gente vai se falando. Bons investimentos a todos. Forte abraço.